Boa tarde a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, daremos início à presente sessão extraordinária. Da forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário José Enio Antunes para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Tunico. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador Gilson. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereadora Ellen. Presente. Vereadora Sila. Presente. Vereador Eduardo. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador Enio presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Como forma de prestigiar o devido processo legal, conjugado com o exercício da ampla defesa, convido a senhora Ângela Regina Mercer de Melo Nasser, na qualidade de ex-prefeita municipal no exercício financeiro de 2016, para que valha-se da tribuna desse Poder Legislativo, objetivando tecer seus argumentos de defesa estritamente sobre a matéria que será submetida a julgamento, concedendo-lhe o prazo de 5 minutos. Dessa forma, solicito ao vereador Jorge para que a conduza a senhora Ângela Regina até a tribuna. Boa tarde ao presidente da Casa, vereador João Paulo Ribas. Boa tarde ao presidente da comissão, vereador Eduardo Torres. Boa tarde, vereador Enio, vereador Gilson, vereador Eliseu, vereador Tunico, vereador Jorge Cardoso, vereadora Ellen, vereadora Sila. Boa tarde aos funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Como já comentei e comento sempre que aqui estou, embora a questão, o mérito de hoje não seja aquele pelo qual eu gostaria de estar retornando, mas é sempre uma honra estar aqui. E eu acredito que somente nós que já estivemos sentados nessa cadeira sabemos a responsabilidade que temos em legislar, fiscalizar e atender os anseios da população tibagiana. Eu não pretendo prolongar muito a minha fala, mesmo porque me cabem 5 minutos. Eu entendo que as questões que nos trazem aqui hoje são questões técnicas, as quais eu acredito que os técnicos que aqui estiveram, como minha testemunha, o senhor Simiano e a senhora Emanuele, abordaram todos os tópicos apontados no acórdão e, em especial, as dúvidas apontadas pela comissão julgadora. Venho aqui não somente como ex-vereadora e ex-prefeita desse município, mas como uma mãe que, acima de tudo, quer deixar mais que claro à sua família, aos seus netos, aos seus bisnetos, que sempre agiu dentro da maior boa-fé e que poderá contar, aqueles que virão, que eu entrei e saí da Prefeitura Municipal pela porta da frente. Em momento algum, eu quis me prevalecer do meu cargo. Sempre deixei muito claro que as minhas contas bancárias, o meu patrimônio, enfim, tudo que pode ser objeto de fiscalização está à disposição de quem quiser verificar. Não foi à toa que no nosso mandato, tenho aqui companheiros que estiveram conosco e muitos que aqui acompanharam, que em 2016 o Ministério Público Federal considerou Tibagi como o 16º município com maior transparência dentre os 399 municípios do estado do Paraná. Sempre agi dentro dos meus princípios da administração pública, coisa que meu pai, que foi prefeito durante 3 mandatos, sempre passou que nós deveríamos agir dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A ética sempre foi passado
para nós, de pai para filho, e é isso que eu passo para os meus filhos também. Não posso deixar de ressaltar que na gestão da qual fiz parte, houveram muitas despesas não previstas, as quais impactaram diretamente os planejamentos da gestão. Mas que eu me orgulho, ao mesmo tempo, de que tenham ocorrido conosco. Pagamos um precatório do sindicato, o qual estava na fila de espera há mais de 22 anos, no valor de mais de 1 milhão, quase 2 milhões, na verdade, que se somarem aos precatórios que pagamos também, alguns precatórios menores do que esse valor do sindicato, somam quase 13 milhões, 3 milhões. Então, a gente já mostrou isso também em documentos comprobatórios. Espero que todos nessa casa fixem bem o valor que recebi no início da minha gestão e que cada um pense como administraria, sabendo que teria que pagar isso durante os 4 anos e ainda achar dinheiro para pagar os gastos fixos e ainda encontrar um pouco mais de verba para investir. Esse valor foi quase 10 milhões, né, que nós recebemos e que nós honramos através de um parcelamento efetuado, né, pelos vereadores que estavam aqui nessa casa, aprovaram esse parcelamento. Nós não tivemos, né, essas parcelas autorizadas sem aqui o aval dessa Câmara de Vereadores, honramos até o último dia da gestão e a atual administração terminou pagando também. Então, tudo isso nos fez realmente fugir daquele planejamento que tínhamos. Foram despesas que realmente aconteceram. Eu só quero deixar, no pouco tempo que eu tenho, e eu acho que não preciso me prolongar mesmo, que em momento algum eu agi com má fé, não enriqueci ilicitamente, desculpa até, não onerei os cofres públicos, sempre, gente, eu atuei dentro da legalidade. Em momento algum, eu fiz achando que estava agindo erradamente, né? Haja visto que até o Tribunal de Contas também nem nos impetrou multas, né? Também entendeu essas questões. Agi dentro da transparência e venho aqui, hoje, encerrar, né, os meus 4 anos de gestão, ao qual eu tentei sempre dar o melhor de mim. Esta terra, Tibagi, é uma terra a qual eu devo muito. Aqui eu constituí a minha família. Aqui eu sempre procurei dar o meu melhor. Estou hoje em Curitiba e jamais esqueço a terra que eu tanto amo e tanto devo. Então, eu venho pedir aqui, sei da responsabilidade do voto de cada um, mas, mais uma vez, eu digo, em momento algum, eu agi imaginando estar fazendo algo errado. Eu saí realmente da nossa gestão, eu já havia perdido, inclusive, aquela eleição, fui até o último dia pagando e realmente acreditando que estava fazendo o melhor pela nossa terra. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando essa minha defesa e peço que os nobres vereadores avaliem e dê o seu voto por Tibagi. Meu muito obrigada. E nesse momento tão importante das nossas vidas, onde não esperávamos passar por tudo isso, que Deus realmente abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, a nossa cidade, né, o nosso município, imenso município, para que possamos sair dessa mais firme e com mais força para lutar pelos nossos ideais. Meu muito obrigada. Esclareço aos nobres vereadores que, conforme determina o artigo 187 do Regimento Interno, a presente sessão ordinária deverá obedecer rigorosamente o objeto de julgamento do conteúdo do acórdão número 598 de 2019 da Primeira Câmara do TCE Paraná, exarada nos autos 246-768 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
ou seja, deliberar somente sobre o projeto de decreto legislativo número 18 de 2020, que integra a presente ordem do dia. Seguindo, solicito ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gilson Roberto, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Nesse momento, quero cumprimentar o presidente da Casa de Leis, ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a ex-prefeita Ângela, juntamente com e os demais, com seu filho, seu irmão, a toda a equipe de assessoria da Casa, que se fazem presente. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: parecer. Entidade: Município de Tibagi. Interessado: Ângela Regina Merce de Melo Nasser. Processo número 2467-68/2017, TC. Acórdão número 598/2019, Primeira Câmara, TCE, Paraná. A nobre função inerente à fiscalização de todos os atos praticados pelo Poder Executivo na forma como encontra-se atribuído na Carta Magna da República aos detentores do mandato parlamentar, através dos dispositivos capitulados no artigo 31, notadamente o que prescrevem os parágrafos 2º e 3º do mencionado diploma legal, cujo texto encontra-se reproduzido através do artigo 18, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual e, por sua vez, reiterados nas disposições constantes no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Revela a grande importância, responsabilidade e, acima de tudo, o dever do Parlamento Municipal em relação ao desempenho desta nobre atribuição. A função legislativa e a atribuição fiscalizatória completam-se quando o poder de julgar se torna decisões com o fito de exercer um eficiente controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas, que sejam estas de gestão ou de governo, por meio do administrador público, quando presta contas representando o Poder Executivo perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão, através de minuciosa análise técnica, promove o acompanhamento do resultado e a demonstração da execução orçamentária, financeira e patrimonial, de forma como exigido na Lei nº 4320/64, bem como na Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando o procedimento que é submetido ao julgamento dos vereadores que integram a Câmara Municipal, uma vez que cabe a estes a especialíssima atribuição de julgar as contas e tomar suas decisões de maneira democrática e soberana. E é exatamente nessa ocasião que os parlamentares são equiparados a verdadeiros magistrados, e assim devem agir, promovendo um julgamento isento e com todos os contornos da aplicação de mais lídima justiça em relação aos casos que lhes são submetidos ao seu julgamento.
pois é certo que na ocasião do julgamento das contas anuais do prefeito, não se estará julgando o prefeito, mas estar-se-á deliberando sobre a exatidão da execução orçamentária do município. Corroborando com esse entendimento, o plenário do Colégio Superior Tribunal Federal, STF, proferiu o julgamento conjunto dos recursos extraordinários, de número 848826 e número 729744, ambos com a repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se é da Câmara de Vereadores ou do Tribunal de Contas, a competência para julgar as contas dos prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inelegibilidade do prefeito, nos termos da lei da ficha limpa, em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal. Em memorável decisão, por maioria de votos, o plenário da mais alta Corte da Justiça Brasileira decidiu no recurso extraordinário número 848826, que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas a função de auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio de cunho meramente opinativo, o qual somente poderá ser rejeitado mediante decisão de 2/3 dos vereadores. Tal tese resultou do voto de divergência do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que foi seguido pelos eminentes ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello, os quais, no curso do julgamento desse recurso, vieram a divergir do relator ministro Luiz Roberto Barroso e mais outros 4 ministros que o acompanharam, quais sejam Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, fazendo então prevalecer o entendimento de que, por força da Constituição, são os vereadores quem detém o direito de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal, na medida em que se representam os cidadãos. A tese de repercussão geral contém o seguinte teor: para os fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha A, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação de contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisões de 2/3 dos vereadores. Por sua vez, a segunda tese, aprovada, ocorreu no julgamento do recurso extraordinário número 729744, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, ocasião em que o plenário da Corte decidiu por maioria dos votos, vencido os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que, em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar 64/1990.
Este dispositivo, que teve sua redação dada pela lei da ficha limpa, aponta como inelegíveis aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão incorrível de órgão competente para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto número, inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal. De acordo com o relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, quando se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão de sua condição de órgão do poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação da técnica do Tribunal de Contas. No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que exercerá com o auxílio dos tribunais de contas do Estado e ou do município, onde houver, conforme o entendimento a seguir expostos. Entendo, portanto, que a competência para o julgamento das contas dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, nos termos, abre parênteses, nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, fecha parênteses, que é órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64/1990. Afirmou o relator, ressalvando que este entendimento é adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A questão central discutida no presente caso refere-se à decisão lançada no processo número 2467-68/2017 TC, que resultou no acórdão de parecer prévio número 598/2019. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando procedeu à análise do processo de prestação de contas anuais correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da ex-prefeita municipal Ângela Regina Mercer de Melo Nasser. No procedimento de primeiro exame, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIM, detectou as seguintes ocorrências por meio da instrução número 499/2018, COFIM, primeiro exame, conforme demonstrativo, que segue abaixo. Descrições. Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. Resultado da análise: irregular. Responsável: Ângela Regina Mercer de Melo Nasser, CPF 680-181-939, dígito 91. Descrições: divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial
emitido pelo Sistema de Contabilidade da entidade e dos dados enviados pelo CIAM. Resultado da análise: irregular. Ausência de pagamentos de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Resultado da análise: irregular. Atraso na publicação do relatório de gestão fiscal RGF do primeiro semestre do exercício de 2016. Resultado da análise: ressalva com multas. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa conforme critérios fixados no pré-julgado 15. Resultado da análise: irregular. Despesas com publicidade institucional realizados no primeiro semestre de 2016 em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Resultado da análise: irregular. Entrega dos dados do CIAM com atrasos. Resultado da análise: ressalva com multas. Ato contínuo, tão logo intimada para apresentação do contraditório, a ex-prefeita municipal, em data de 19 de março de 2018, por meio de petição intermediária número 1727/18, manifestou-se nos autos complementando os esclarecimentos e juntando novos documentos por meio da petição número 178120/18. No entanto, apesar de ele ter sido assegurado o exercício do contraditório novamente, a Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, por meio da instrução número 4094/2019, CGM, contraditório, manteve o mesmo entendimento anterior, posto que a gestora do Poder Executivo Municipal, em sua manifestação, não apresentou os esclarecimentos satisfatórios, com o fim de regularizar os apontamentos contidos quanto do processo de primeiro exame, mantendo vigente as seguintes ressalvas e restrições, bem como as multas. Temos aqui as tabelas das ressalvas e restrições. Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. Responsável: Ângela Regina Merce de Melo Nasser. CPF 680-181-939, dígito 91. Conclusão: não regularizado. Divergências e saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial emitido pelo Sistema de Contabilidade da entidade e os dados enviados pelo CIAM. Responsável: Ângela Regina Merce de Melo Nasser. Conclusão: regularizado. Ausência de pagamentos de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada do laudo atuarial. Responsável: Ângela Regina Merce de Melo Nasser. Conclusão: não regularizada. Atrasos na publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, do primeiro semestre do exercício de 2016, conclusão: não regularizada. Obrigação de despesa contraída nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa conforme critério fixado no pré-julgado 15. Conclusão: não regularizado. Despesas com publicidade institucional realizados no primeiro semestre de 2016 em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Conclusão:
ressalva. Entrega dos dados do CIAM com atrasos, conclusão, ressalva com multas. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, MPC Paraná, por meio do parecer número 960/19, adotou idêntico entendimento naquele que foi adotado na manifestação conclusiva extraída na instrução número 4094/2019, CGM. Por fim, o processo de prestação de contas anual da ex-prefeita municipal Ângela Merce de Melo Nasser, chefe do Poder Executivo do município de Itibagi, no exercício financeiro de 2016, foi então submetido à discussão e opinativo de parecer prévio por meio dos conselheiros integrantes da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ocasião em que os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, José Durval Matos do Amaral e Fábio de Souza Camargo, bem como a ilustre procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba, ocasião em que a unanimidade emitiram o seguinte acordo de parecer prévio número 598/19. Primeiro, emitir parecer prévio recomendando o julgamento pela irregularidade das contas da senhora Ângela Regina Merce de Melo Nasser, chefe do Poder Executivo do município de Itibagi, referente ao exercício financeiro de 2016, em razão do resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. Ressalvando, primeiro, a ausência de pagamentos de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 2. Das despesas com publicidades institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. 3. Do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, do primeiro semestre do exercício de 2016. E quarto, dos atrasos nos envios dos dados do CIAM. 2. Determinar depois de transitada em julgado a decisão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação ao Poder Legislativo do município de Itibagi, nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º, no requerimento interno, TCE Paraná, na sequência, a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções. E terceiro, determinar depois de realizados os registros pertinentes, com fundamentos no artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno, o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à diretoria do protocolo para arquivo. Em data de 12 de dezembro de 2019, foi certificado nos autos a disponibilização da publicação eletrônica do acordo relativo à prestação de contas. Em data de 6 de fevereiro de 2020, por meio da certidão de trânsito em julgado número 117/20, a Secretaria da Primeira Câmara certificou-se que em data de 5 de fevereiro de 2020, operou-se o trânsito em julgado da decisão proferida em relação à prestação de contas da ex-prefeita municipal Ângela Regina Merce de Melo Nasser.
Ato seguinte, a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do TSE Paraná procedeu à anotação do registro das ressalvas, bem como o registro do parecer prévio pela irregularidade, nos termos do artigo 175-L, primeiro do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Por meio do ofício número 227/20, OPDGP, a diretoria de gabinete da presidência do Tribunal de Contas, em data de 10 de fevereiro de 2020, expediu o comunicado a este Poder Legislativo acerca da decisão transitada em julgado, bem como solicitou com que o resultado do julgamento a ser proferido pelo Poder Legislativo seja dado o conhecimento ao Tribunal de origem. Uma vez recebido o comunicado por parte do TCE Paraná, coube à mesa executiva, diretora desta Câmara Municipal, impor o procedimento de julgamento do acórdão do parecer prévio, o que assim foi feito. Na data de 3 de março de 2020, quando da realização da sessão ordinária realizada de forma regimental, a mesa executiva, diretora, através do presidente, expediu o edital de prestação de contas 001/2020 e, respectivamente, ordenou ordem de serviço, nas quais constam o seguinte: considerando os termos do ofício número 227/2020, OPD/GP, firmado pelo ilustríssimo senhor Wilson de Lima Júnior, MD, diretor de gabinete da presidência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, considerando ainda o contido do processo 246768/2017 TC, que trata da prestação de contas anual do Poder Executivo prestada perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, considerando ainda o contido do acordo do parecer prévio número 598/2019, primeira Câmara, exarada no processo de prestação de contas acima mencionado, faz saber aos interessados que, nos termos do acórdão de parecer prévio número 599/2019, primeira Câmara, extraída dos autos número 246768/2017 TC do Colendo, Tribunal de Contas do Paraná, julgou irregulares as contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondentes ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da excelentíssima ex-prefeita municipal Ângela Regina de Melo Nasser, em razão do resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas aos programas, convênios, operações de créditos e RPPS, ressalvando a ausência de pagamentos de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 2. Das despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. 3. Do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, do primeiro semestre do exercício de 2016. E o quarto, dos atrasos nos envios dos dados do CIAM. Outro sim, determino o encaminhamento de todo o processo para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
e concomitantemente a permanência do protocolado acima referido à Secretaria Administrativa à disposição dos vereadores e de qualquer contribuinte para exame e apreciação do processo pelo prazo de 60 dias, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal da República. Finalmente, comunico que, decorrido o prazo acima assinalado, deverá ser promovida a solicitação da devolução do referido processo através do excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, acompanhado de competente projeto de decreto legislativo, recomendando a aprovação ou rejeição da decisão contida no venerando acórdão, para que o mesmo seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária imediatamente subsequente ao prazo estabelecido em lei. Determino a divulgação do teor do acordo de parecer prévio, número 598/2019, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, proferida no processo número 246768/2017, TC, mediante a adoção das seguintes providências. A. Publicação do referido acórdão no órgão de divulgação dos atos oficiais do município de Tibagi. B. Sua afixação no quadro de informações dessa Casa de Leis, constando as prerrogativas aos eventuais interessados, que terão o prazo de 60 dias para o exame e apreciação do processo, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal da República. C. Vencido o prazo acima assinalado, seja promovida a solicitação da devolução do processo pelo excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a quem compete apresentar o pronunciamento acompanhado de projeto de decreto legislativo nos termos das disposições regimentais, visando a inclusão da deliberação da mencionada comissão na ordem do dia da sessão ordinária, imediatamente subsequente no prazo estabelecido acima. Uma vez recebido o processo por esta Comissão de Finanças e Orçamento, estabelece o início do processo de julgamento da ex-prefeita municipal, conforme disciplinado na legislação que rege a matéria, ocasião em que, por meio do ofício 028/2020, esta comissão procedeu à forma notificação da ex-prefeita municipal, certificando-lhe quanto ao direito da ampla defesa e do exercício do contraditório, notificando-lhe para comparecer perante os atos da comissão incumbida do julgamento em audiência que se realizou em data de 20 de maio de 2020, tendo a ex-prefeita recebido e firmado a sua ciência na respectiva notificação, bem como comparecido pessoalmente na data acima assinalada, sendo que no referido ato
valeu-se do uso da tribuna legislativa e juntou defesa escrita complementada por levantamentos feitos através de técnicos junto ao Instituto de própria Previdência, no caso, o Tibagi Prev, bem como arrolou as testemunhas Antônio Simiano e Emanuele Ravarena, tendo-se incumbido de providenciar o comparecimento das mesmas, para serem ouvidos por meio de ato desta Comissão de Finanças e Orçamento, cuja oitiva ocorreu em data de 28 de maio de 2020, às 14 horas, em audiência realizada no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento. Porém, e não obstante os documentos orais, tanto da ex-prefeita municipal, bem como das testemunhas pelas mesmas indicadas, tanto a peça de defesa escrita, como também os depoimentos prestados pelas testemunhas, não se revelaram hábeis em desconstituir a decisão proferida no âmbito do Tribunal de Contas, uma vez que restou apurada de maneira inquestionável que efetivamente a gestora do Poder Executivo durante o exercício financeiro de 2016, ora submetido a julgamento, admitiram de maneira expressa e forma que o Poder Executivo extrapolou no que diz respeito ao resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS, na medida em que restou admitido de maneira inconteste que o valor extrapolado foi de R$ 3.647.944,94, cujo montante representa um percentual de 5,99, 5,99, embora tenha alegado que a Corte que analisa as contas já pacificou o entendimento de tolerância em relação à extrapolação do déficit orçamentário financeiro até o limite percentual de 5%, e que o índice extrapolado representa o percentual de 0,99, pugnando com que este Poder Legislativo rejeite o conteúdo do acordo do parecer prévio em relação a esta irregularidade, apontada sobre o argumento de que o início de seu governo, no mês de março de 2013, por meio da Lei nº 2452/2013, promoveu o parcelamento dos débitos junto ao Instituto de Previdência Tibagi Prev, em 60 parcelas mensais, posto que o Poder Executivo não possuía disponível a certidão de regularidade previdenciária, CRP, desde a data do dia 13 de junho de 2012. Encontrava-se com todos os repasses de convênios e recursos bloqueados pelo governo federal, por conta da falta da respectiva certidão, e que durante o período de sua gestão, ou seja, de 2013 a 2016, pagou o total de 45 parcelas perfazendo o valor total de R$ 3.847.000
374,63, não tendo adimplido as 15 últimas parcelas. Porém, essas parcelas inadimplidas foram assumidas e quitadas no curso do atual gestão administrativa do Poder Executivo Municipal. Alegou também que, por meio da Lei 2649/2017, a atual gestão do Poder Executivo, após obter autorização legislativa, assumiu o débito inadimplido com o Instituto de Previdência Tibagiprev. Porém, deixou de comprovar a quitação desses débitos no processo. A conclusão final a que chegaram os vereadores signatários deste parecer, quais sejam os vereadores José Enio Antunes e Gilson Roberto dos Santos Lima, é que, diante da expressa e tácita confissão apresentada por meio da ex-prefeita e posteriormente corroborada nos depoimentos de suas testemunhas, efetivamente, o Poder Executivo, no curso do exercício financeiro de 2016, sob sua responsabilidade, extrapolou o limite de tolerância já concedido pelo Tribunal de Contas, não mais cabendo com que seja concedida uma nova extrapolação, posto que a concessão de qualquer beneplácito estará em desconformidade com os limites legais de extrapolação consentida pelo Tribunal de Contas, que já lhe oportuniza uma margem, sendo que a mesma não pode sofrer qualquer outra tolerância. Normalmente, ao restar constatado que a ex-prefeita municipal, sem apresentar quaisquer justificativa plausíveis, buscou-se eximir de suas responsabilidades como gestora do Poder Executivo Municipal, não sendo admissível que o gestor público deixe de manter o equilíbrio das contas e, ao mesmo tempo, manter fiel atenção ao perfeito equilíbrio que deve prevalecer entre a receita arrecadada e despesa realizada, e tais princípios são fundamentais e inexcusáveis por meio do administrador. Público, que necessita cumprir e obedecer o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a legislação que rege as finanças públicas. Abre parênteses. Lei número 4.320/64, fecha parênteses. E os fatos foram devidamente submetidos a critérios análises por meio de conceituados técnicos que compõem os quadros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Órgão este que dispensa de positiva avaliação entre os demais tribunais do território nacional, dado ao elevado grau de qualificação profissional e conhecimento de que são dotados os renomados analistas de controles que integram a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIM. E isto restou subjamente demonstrado no conteúdo do acórdão do parecer prévio número 598/2019, posto que a gestora
dos recursos públicos não adotou meios visando contemplar recursos suficientes na lei orçamentária anual para suportar e amortizar integralmente os consecutivos parcelamentos feitos para fins de amortizar o seu débito junto ao Instituto de próprio de Previdência, ou seja, o Tibagi-Prev, com o que deixou de honrar com um débito na ordem de R$ 3.647.954,94, cujo montante representa um percentual de 5,99, 5,99 das receitas arrecadadas, ensejando com que os vereadores signatários desse parecer mantenham íntegras as irregularidades apontadas no acordo do parecer prévio número 598/2019, bem como prevalentes as ressalvas apontadas por ocasião da decisão consubstanciada. Conclusão. Ante o que encontra-se suficientemente demonstrado nesse processo, os vereadores signatários desse parecer, formando a maioria dos membros que honrosamente integram a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, recomendo ao soberano plenário do Poder Legislativo Municipal que promova o julgamento das contas na forma que lhe é assegurado constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça com a aprovação do presente projeto de decreto legislativo número 018/2020, na forma como proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, 3 de julho de 2020. Vereador Gilson Roberto dos Santos Lima, vereador José Enio Antunes. Seria isso, nobre presidente. Presidente, pela ordem. Considerando o parecer emitido pela comissão, tendo em vista que o meu posicionamento é minoritário e contrário, gostaria de pedir autorização para ler o meu parecer perante os demais colegas para apreciação do soberano plenário. Concedido o pedido, então, para a leitura do posicionamento do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, também levando em consideração que é um pouco extenso, também eu queria pedir autorização, também vendo que os demais estão todos protegidos com máscara, e que para que fique também mais claro a leitura, eu pedi autorização para tirar a máscara. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora ex-prefeita, servidores desta casa, representantes munícipes aqui presentes e também o público que nos acompanha via internet. Apresento nesta ocasião a minha formal manifestação de saudações aos nobres vereadores José Enio Antunes e Gilson Roberto dos Santos Lima, aos quais publicamente faço aqui o meu sincero registro de agradecimento e reconhecimento pela demonstração de eficiência e senso de responsabilidade com que atuam em seus trabalhos respectivos aos mandatos parlamentares. E, ao mesmo tempo, com muita dedicação, compartilham comigo este nobre cargo de atuar junto à importante Comissão Permanente de Finanças e Orçamento deste Poder Legislativo Municipal, da qual me conferiram a honra de atuar como presidente, enquanto que o vereador Gilson Roberto, com a brilhante atuação,
funciona como relator, e o vereador José Enio Antunes completa o colegiado da comissão com muita eficiência, atuando como membro. Não tenho quaisquer dúvida quando lhes afirmo categoricamente que tratam-se os mesmos de dignos representantes da população tibagiana, e que honra com extrema dignidade e muito respeito a confiança da população que lhes outorgou o mandato parlamentar, pois durante todo o período desta nossa convivência diária com os mesmos, tive com estes e com os demais nobres componentes deste Parlamento Municipal a grata oportunidade de exercer a defesa dos interesses da população tibagiana. E aqui, nesta Casa de Leis, inúmeras são cotidianamente as nossas manifestações e reivindicações em busca do bem-estar, da melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. Faço esta saudação inicial como forma de demonstrar o meu respeito ao apresentar o parecer firmado por vossas excelências, os quais apresentaram aqui perante o soberano plenário o projeto de decreto legislativo número 018/2020, que busca obter a aprovação do acórdão do parecer prévio número 598/2019, Primeira Câmara, TCE, Paraná, o qual foi exarado no processo número 246.768/2017, TC, e de consequência julga irregulares e mantém vigente as mesmas ressalvas apontadas na prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da ex-prefeita municipal Ângela Regina de Melo Nasser, cuja a constatação respeitosamente manifesto aqui minha discordância. E assim o faço por conceber as decisões no âmbito das atribuições do colegiado, que integramos, podem perfeitamente destoar de acordo com o entendimento de cada um dos seus integrantes, exatamente na forma como decidi. Pois pretendo com esta formal manifestação, invocar a compreensão dos senhores vereadores que integram o soberano plenário da Câmara Municipal de Tibagi, os quais atuam também com muita dignidade e responsabilidade, e, acima de tudo, com muito respeito ao exercício do mandato parlamentar que lhes foi conferido pela população da nossa cidade. O projeto de decreto legislativo apresenta nesta ocasião para deliberação dos senhores reflete com exclusividade o posicionamento dos nobres vereadores, que foram antes mencionados, pois a deliberação resultou de ocasião em prol da apresentação no projeto de decreto legislativo, na forma como se encontra apresentado. Ao passo que o posicionamento deste vereador diverge totalmente do entendimento dos demais nobres integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Pelo que, de maneira respeitosa, solicito ao soberano plenário deste Poder Legislativo a compreensão e, especialmente, o apoio no sentido de que seja a proposição, ora submetida à deliberação de vossas excelências, rejeitada por meio do voto do soberano e democrático, uma vez que o entendimento que deve prevalecer no caso presente é a da rejeição do teor do acórdão elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão não possui o poder de julgamento das contas de governo ou gestão dos prefeitos municipais, bem como os dos demais agentes políticos incumbidos da gestão de recursos públicos, e o acórdão que ora é pelo soberano plenário,
eu acórdão que ora é, pelo soberano plenário, submetido ao seu julgamento, trata-se de fruto de parecer de cunho meramente opinativo, como assim vossas excelências confirmaram quando da apresentação do parecer da maioria vencedora no âmbito da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Gilson Roberto e José Enio. Secou a garganta. O posicionamento deste vereador, que firma este parecer, destoa por inteiro do parecer que foi firmado pelos demais nobres integrantes da comissão, uma vez que, com muita responsabilidade e serenidade, adoto o meu convencimento e, ao mesmo tempo, invoco a compreensão dos demais nobres pares deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de que concebam que as contas de governo que foram prestadas pela ex-prefeita municipal correspondem ao exercício financeiro de 2016, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, seguramente, por uma questão de inteira justiça, não merecia receber a manifestação. Como já foi dito antes, com seu cunho meramente opinativo de irregularidades, por conta da apuração do resultado orçamentário financeiro deficitário nas contas não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e regime próprio de previdência social, neste caso trata-se do Tibagi-Prev, cujo órgão afirmo-lhes com toda certeza que não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que é de conhecimento público que a ex-prefeita municipal, ao assumir a chefia do Poder Executivo, no ano de 2013, constatou a existência de pendências do Poder Executivo, junto ao referido instituto, no valor de R$ 3.623.276,63, cujo montante foi corrigido pelo sistema informatizado do CODAPREV, do Ministério da Previdência Social, e objeto de parcelamento devidamente autorizado por este Poder Legislativo, por meio da Lei nº 2.452/2013, sendo que nos exercícios subsequentes, que este Poder Legislativo também autorizou com que o Poder Executivo viesse a realizar outros parcelamentos relativos aos aportes devidos pelo Poder Executivo em administração regularmente previstas em lei, para assegurar a saúde financeira da previdência da classe e dos valorosos servidores públicos municipais, que, sem sombra de dúvida, atuam com energia, garra e determinação, laborando incansavelmente em prol do crescimento do progresso da nossa cidade, razão pela qual também merecem, nesse momento, receber a nossa manifestação de respeito e consideração pela dedicação que atuam em suas respectivas atribuições funcionais e, por este motivo, tratam-se os mesmos da principal engrenagem e seguramente são os símbolos da mola propulsora da qualidade dos serviços públicos que são disponibilizados pelo governo municipal em prol da nossa população. Mais uma aguinha. Como afirmei acima, não ocorreu qualquer prejuízo ao Instituto de Previdência, Tibagi-Prev. Também, como já afirmado, durante o curso da gestão da ex-prefeita, foram honradas e quitadas o total de 45 parcelas, as quais foram pagas de maneira regular
e estritamente rigorosa nas datas estabelecidas nos respectivos parcelamentos que foram autorizados por este Poder Legislativo. Durante a gestão do governo municipal, no período de 2013 a 2016, o Poder Executivo promoveu o pagamento do montante R$ 3.847.374,63, representando 45 de um total de 60 parcelas, que foram regularmente autorizadas por o Poder Executivo, sendo que apenas 15 parcelas restaram inadimplidas. No entanto, estes valores já foram pagos e encontram-se regularmente quitados junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, Tibagi-Prev, através da atual gestão do Poder Executivo Municipal. Posso, então, lhes afirmar que o Poder Executivo Municipal, no curso da gestão da ex-prefeita, praticamente conseguiu honrar com suas obrigações financeiras, junto ao Instituto, e que a extrapolação dos resultados orçamentários, financeiros deficitários das fontes não vinculadas aos programas, convênios, operações de créditos e os aportes necessários para a manutenção do Instituto de Previdência, representou no exercício financeiro de 2016 o percentual de 5,99%. Sendo que é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no sentido de que são consideradas irregulares e são aceitos os princípios de proporcionalidade até o limite de 5%, conforme restou, demonstrando até o mesmo no teor do acórdão, do qual expresso nesta ocasião esta manifestação de contrariedade, já que a extrapolação apontada no acórdão sequer alcança a casa decimal de 1%. O qual não ocasionou nenhum desequilíbrio nas contas públicas. Não se constatou a malversação de recursos públicos. Não ocorreu a malversação de recursos públicos, não agiu com dolo, não atuou com má fé. A ex-prefeita municipal, motivo este que se revela como sendo a principal para que os nobres integrantes deste Poder Legislativo, neste momento em que impõe o julgamento legitimamente lhes assegurados por lei, pela Constituição da República, na Lei Orgânica Municipal, e ratificado ratificado por meio de louváveis decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a mais alta Corte de Justiça brasileira estabeleceu um marco na história da democracia brasileira, confirmando de maneira inequívoca e legitimidade e exclusiva a prerrogativa do Poder Legislativo Municipal para proceder ao julgamento das contas prestadas anualmente pelos prefeitos e demais gestores públicos, junto ao Tribunal de Contas dos respectivos estados e municípios da nossa federação. Só um minuto. Revelar-se-á totalmente injusta quaisquer outra decisão deste soberano plenário que não seja aquela que estampa o senso de justiça e o espírito público e humanitário que deve prevalecer em momentos como o que estamos
o que se apresenta, pois antes já afirmados são mínimos os índices percentuais que extrapolam o equilíbrio financeiro orçamentário em relação aos aportes e parcelamentos que foram regularmente celebrados pelo Poder Executivo e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, Tibagi-Prev, e somente não foram devidamente pagos por força de dificuldades financeiras extremamente compreensíveis em momentos que antecedem o final das gestões do Poder Executivo. Da mesma forma, as ressalvas relativas. Primeiro, ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial, na forma apurada no laudo atuarial. Segundo, das despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos, que antecedem o pleito. Terceiro, atraso na publicação do relatório da gestão fiscal do primeiro semestre do exercício de 2016. Quarto, atraso nos envios dos dados do SINAEM devem ser possíveis de serem consideradas como advertência visando evitar a reiteração das mesmas em futuras prestações de contas do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Constatou que o processo de prestação de contas apresentadas posteriormente à gestão do governo municipal de 2016, as mesmas não respeitaram a razão pela qual devem e merecem receber o julgamento deste soberano plenário, estabelecendo por meio do voto democrático, promovendo o afastamento destas ressalvas, com que o Poder Legislativo Municipal estará fazendo prevalecer um julgamento isento e extremamente justo. Ante o que encontra-se suficientemente demonstrado por meio dos argumentos arruazados expostos acima, respeitosamente apresento-lhes e, ao mesmo tempo, conclamo e restrito apoio dos demais nobres vereadores que integram o soberano plenário deste Poder Legislativo Municipal, que exercem com habitual senso de extrema justiça e espírito humanitário este julgamento das contas na forma que lhes é assegurado pela Constituição da República, na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno e confirmado por meio da mais alta Corte da Justiça brasileira, a qual seja o colendo Supremo Tribunal Federal, o STF. Na ocasião em que estabeleceu as históricas decisões confirmaram a prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo para as medidas e procedimentos relativos ao julgamento das contas dos gestores públicos. Razão esta pela qual todos nós aqui devemos demonstrar o sentimento de justiça por meio de justa deliberação, de que seguramente não haverá de merecer outra decisão que não seja aquela que venha em estabelecer a rejeição do projeto de decreto legislativo número 018 de 2020, apresentado pelos nobres vereadores que, juntamente com este parlamentar, compõem a Comissão de Finanças e Orçamento e formaram a maioria da decisão firmada, ensejando com que este vereador, signatário do presente parecer, conclame a rejeição da preposição
e a reforma do teor do acórdão de parecer prévio número 598/2019, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, 2020. Vereador Eduardo Torres de Oliveira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Seria isso, presidente. A seguir, solicito o primeiro secretário para que promova a leitura do projeto de decreto legislativo número 018 de 2018. Projeto de decreto legislativo 18 de 2020. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova em todos os seus termos o inteiro teor do acórdão de parecer prévio número 598 de 2019, Primeira Câmara TCE Paraná, exarado no processo número 246768/2017 TC. E de consequência julga regulares e mantém rígidas as mesmas ressalvas apontadas na prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2016, na forma que especifica. Faço saber que, nos termos do artigo 185 do regime interno da Câmara Municipal de Tibagi, inciso 2, inciso 2º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, bem como disposto no inciso 1º do artigo 31 da Constituição Federal. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, por maioria de seus integrantes, apresentou, o soberano plenário e deliberou, e a mesa executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte. Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado em todos os seus termos o inteiro teor do acórdão do parecer prévio número 598/2019, Primeira Câmara TCE Paraná, exarado no processo número 246768/2017 do TC, e de consequência ficam julgados e regulares as contas do Poder Executivo do município de Tibagi no exercício financeiro de 2016. Em decorrência da constatação do resultado orçamentário financeiro, déficit das fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, artigo 2º. Fica mantido a ressalva apontadas ao acordo do parecer prévio número 598 de 2019, Primeira Câmara TCE Paraná, exarado no processo 246768/2017 TC, em decorrência do seguinte. Primeiro, ficam mantidas as ressalvas apontadas no acordo do parecer prévio 598/2009, Primeira Câmara TCE Paraná, exarado no processo e decorrência do seguinte. A ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 2. Das despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. 3. Atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, do primeiro semestre do exercício 2016. Atraso nos envios dos dados da SIM-AM. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Câmara Municipal de Tibagi, 30 de junho de 2020. Presidente Eduardo Torres de Oliveira. Relator Gilson Roberto dos Santos. Membro José Enio Antunes. Declaro aberta a fase que se destinará ao procedimento de discussão e votação do projeto de decreto legislativo que integra a presente ordem do dia. Solicito ao vereador segundo secretário, vereador Eduardo Torres, para que promova
as inscrições dos senhores vereadores que desejam valer-se do uso das manifestações pessoais para debater sobre a matéria em votação, conforme previsão no inciso 2 do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Vereador Gilson Roberto. Vereador Eliseu. Agradeço. Vereador Antônio. Vereador Jorge Cardoso. Vereadora Ellen. Vereadora Cecília. Vereador Eduardo dispensa. Vereador Enio. Dispensa. Não, do voto. Já tinha passado. Só o Gilson. Só o Gilson. Então vai pro processo de votação, ninguém quer. Vamos para votação única. Projeto de Decreto Legislativo número 018 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Tunico. Favorável. A vereadora Cecília. Agora só o favorável da comissão. Meu voto também é favorável. Pode ser daqui para lá, de lá para cá. Aqui. Enviar mesmo, vai ter que ser. Deixa eu ver o projeto, qual que é o número. Por quantos votos? Essa comissão aqui, né? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu não falei o projeto? Após a aprovação por 3 votos favoráveis e nenhum contrário pela Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, encaminhamos para a votação única projeto número 018 de 2020. Vereador Eduardo. Embasado nos fatos e informações já passado através do parecer já apresentado, eu voto pela rejeição do projeto de decreto legislativo número 018 de 2020. Contrário ao projeto, então. Contrário. Para ficar bem esclarecido, não haver confusão. Vereador Enio.
Como membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, acompanhando o raciocínio do presidente da comissão, meu voto é contra o projeto de decreto legislativo número 18/2020 e a favor da rejeição dos acórdãos do Tribunal de Contas. Vereador Gilson. Senhor presidente, nesse momento eu gostaria até de esclarecer que o meu posicionamento hoje, eu mantenho o meu voto, sou favorável à Comissão de Finanças e Orçamento. Quero deixar bem claro aqui que o meu parecer foi embasado em cima dos técnicos, né? E o meu parecer também não tem nada pessoal, e sim governamental, no caso de gestão mesmo. Tá? Então, que fique bem esclarecido isso, e dessa maneira eu permaneço com o meu voto a favor da comissão. Vereador Eliseu. Senhor presidente, também quero aqui, de antemão, antes de pronunciar meu voto, parabenizar os membros da comissão diante da situação que é, assim, bastante difícil, né, como vereadores e hoje membros dessa comissão permanente de Finanças e Orçamento, se ver numa situação como esta, não queria nós estarmos nessa situação, é bastante difícil, né, para poder. Então, eu agradeço o empenho e a dedicação de cada um dos membros no esforço, né, para poder trazer para nós, plenário, que não fazemos parte dessa comissão, os melhores esclarecimentos para poder embasar o nosso voto. Então, parabéns, Eduardo, parabéns, Gilson, parabéns, Enio, mas o meu voto eu acompanho o presidente da comissão no seu voto. Contrário, então, vereador? Contrário ao projeto de decreto. Vereador Tonico. Meu voto também acompanho o relator da presidência da comissão, Eduardo. Meu voto também é contra. Vereadora Sila. Eu acompanho também o voto do presidente da comissão em rejeitar, né, o projeto de decreto legislativo 018/2020. Ao contrário. Vereadora Ellen. Eu acompanho o voto do presidente da comissão em rejeitar o projeto de decreto legislativo. Contrário. Vereador Jorge. Senhor presidente, boa tarde. Os senhores vereadores, boa tarde, prefeito, demais rico. Ouvindo aqui eu atentamente a explanação do vereador Gilson, com as anotações do Tribunal de Contas, os quais refere-se atrasos de encaminhamento do CAM. Né? Se fosse naquela segunda-feira, que isso depende de internet e de energia elétrica, era o suficiente para que se atrasasse, porque não teríamos, né? Mas o computador lá não entende dessa maneira. Né? Gasto com publicidade. 5,99, até 5% o Tribunal de Contas aceita perfeitamente essa diferença de 3 anos. Falta de repasse para a administração do fundo, e não para o fundo, né, do Tibagi Prev. E tanto que esse repasse era um pouquinho alto, que nós mesmos aqui, numa emenda apresentada por esse vereador, que todos foram de acordo, nós diminuímos de 2% para 0,65. 1,65. Nessa casa aqui. Né? 1,5. Quase 0,65. Em momento algum, o Tribunal de Contas apronta qualquer irregularidade com respeito a verbas carimbadas, famosas verbas carimbadas, ou seja, as destinadas à saúde, à educação e à cultura. Haja visto essas demonstrações, eu voto pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas e acompanho o voto do presidente da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Voto contrário do vereador Jorge. Então, fica derrubado o projeto número 018 de 2020 por 7 votos contrários e 1 favorável. Eu gostaria de me somar também
ao vereador Eliseu no que tange a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo esforço, pelo empenho de cada um dos membros, independente de posições aqui ou acolá. Eu vi que se empenharam bastante, procuraram estudar, esclarecer e transmitir isso para os nossos representados, né, os nossos eleitores. Então, fica os parabéns registrados aí para a comissão. Presidente, só como eu não tenho mais a palavra... Aqui... Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar e respeitar hein, a opinião de todos, né? Assim como é a minha opinião, como eu já, a princípio, já votei a favor na comissão, eu gostaria, né, e seguir o mesmo raciocínio, mas, da mesma maneira, volto a falar que não é nada pessoal, e sim governamental, e, mais uma vez, respeito a decisão de cada nobres vereadores. Eu já sabia, no momento, que eu ia ser um voto vencido, mas nem por isso eu mudei a minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu gostaria aqui de repassar a pedido da presidência da comissão, e não menos intenso do meu reconhecimento ao trabalho do Dr. Brandão, que conduz com exímia habilidade e técnica os trabalhos de toda a Câmara e, nesse caso, da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, doutor. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumpridas todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrado.